Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do nosso tutorial completo do Google Classroom. Na aula anterior, falamos sobre a importância de gerarmos atividades com perguntas no nosso ambiente online para o melhor engajamento dos nossos alunos. Hoje, vamos aprender a como criar atividades com testes, as tão aguardadas avaliações online. Só que nesse tutorial, vamos apenas entender os recursos básicos e a gerar um teste múltipla escolha. Dedicaremos uma demonstração maior, com infinitos recursos do básico avançado, em nossa outra playlist do canal, o tutorial completo do Google Forms para professores, que é a ferramenta integrada ao Google Classroom, responsável em criar nossos formulários de testes. Então, em breve, a playlist será liberada em nosso canal. Você pode criar uma atividade com teste no Google Sala de Aula para os alunos responderem e enviarem como teste do Formulários Google. É possível atribuir a atividade com teste a uma ou mais turmas ou a alunos específicos, programar para postar depois, adicionar data e hora de entrega e incluir anexos. O Formulários Google pode atribuir nota automaticamente ao teste e você pode importar as notas para o Google Sala de Aula. Os alunos podem ver as notas imediatamente ou depois que você corrigir as respostas. Bom, chega de lero-lero e vamos ver como é que isso funciona na prática. Bem, eu já estou de volta aqui no Google Classroom, então vou acessar o card da turma, atividades, criar atividade com teste. Quando eu crio atividade com teste, ele gera para mim uma atividade e automaticamente ele anexa um formulário do Google Forms. Ok? Sem nome, sem nada. Então, eu posso dar um título para esse teste. Teste de Ciências, 4º ano do ensino fundamental. Nas instruções, eu posso colocar querido aluno, faça o teste com calma e atenção. Você é capaz. A gente pode botar o teste é composto por 6 perguntas, valendo 1 ponto cada. Bom, nas configurações básicas da atividade, a gente pode manter, a divulgação, publicação no 7º ano. Esse teste será aplicado a todos os alunos. Agora, teste de segunda chamada, vamos supor que o 3º aluno tenha faltado. A gente pode abrir o teste pós-período de aplicação somente para esse aluno, somente para que ele fique ativo somente para o aluno 3, ok? Voltando aqui, seleciono todos. Aqui eu posso deixar sem nota e já converso com vocês sobre essa parte básica da nossa atividade, ok? A data de entrega desse teste, eu estou aplicando dia 16, vai ser dia 16 mesmo. E a hora, o aluno, eu posso liberar o teste para ele. Eu vou programar o teste às 7 da manhã e ele pode me entregar até às 11, por exemplo. E o tema de ciências, tá? Essa rubrica aqui, eu também vou falar com mais detalhes, acho que na aula 13, se eu não me engano. Provavelmente ela não vai se aplicar para esse teste, a não ser que envolva, né, o teste, ele tem uma escalabilidade de entrega, mas fora isso, é possível a gente gerar, tá, associar a própria pontuação de dentro desse formulário. E como é que a gente faz isso? Ele vem aqui com essa expressão em inglês, blank quiz. Quiz ele entende como teste, teste em branco. Eu posso renomear, tanto faz eu renomear aqui ou aqui, ok? Vamos lá. Teste
de Ciências, quarto ano. A gente pode copiar daqui, trazer para cá, padronizar. Eu posso criar uma descrição para esse meu teste, esse meu formulário, tá? Eu posso dizer que são os quarto ano A, B e C, por exemplo, ou qualquer outra informação relevante. E aqui eu começo as minhas sessões de perguntas e respostas. Do Google Formulários, nós temos alguns tipos de perguntas, dentre elas resposta curta e múltipla escolha são uma das mais utilizadas nos testes online. Okay? Resposta curta, a gente pode coletar, por exemplo, o nome completo desse aluno. Tá? Então, antes da gente começar a fazer a montagem do teste em si, é importante a gente se atentar para alguns aspectos de configuração e layout. Por exemplo, aqui em cima a gente tem a parte de personalizar o formulário, onde podemos escolher uma imagem. Essa imagem ela pode ser o logotipo da escola, tá? Ou alguma outra imagem que associa ao assunto, ao tema do teste que está sendo aplicado. E uma coisa que é interessante observar é a paleta de cores. Então, dependendo da imagem que você aplicar nesse formulário, essa paleta ela muda e ela fica compatível com as cores que você aplicou aqui dentro dessa imagem, ok? O estilo da fonte, você pode colocar um estilo mais formal, básico, formal, as mais utilizadas, ou até mesmo se você fizer um form gamificado, você pode inovar utilizando os demais tipos de fontes. Aqui a gente tem não tem muita variedade, então a gente sempre deixa no padrão, que é o básico, ok? A gente também pode estar alterando a nossa cor de fundo do formulário, olha. Percebam que ela fica mais escura ou mais clara, tá? Então, eu vou botar nessa cor um pouquinho mais clara para neutralizar. Essas são as nossas opções de tema. Aqui a gente pode visualizar o formulário propriamente dito. Ele abre uma nova guia e ele coloca para a gente esse formulário no modo de exibição. Como é que ele vai aparecer para o aluno? Ok? Eu posso fechar minha guia e voltar de novo para a parte de configurações. Na engrenagem, a gente tem informações fundamentais aqui e segue algumas dicas também. Por exemplo, coletar e-mails, recibo de respostas. Isso aqui é o seguinte, é o que garante com que esse aluno ele receba um comprovante do teste que ele fez. Principalmente em algumas situações onde o aluno diz que fez, você talvez não encontre a resposta desse aluno na planilha de respostas. Já aconteceu mesmo, na minha experiência, na aplicação de testes e provas com alunos, eles comprovarem que fizeram e por algum motivo é uma minoria, ok, pessoal? 2, no máximo 3 alunos, isso não é uma coisa recorrente, mas que pode vir a acontecer, um problema, um bugzinho que pode acontecer desse aluno fazer o teste e ele não ficar registrado na planilha de respostas. E com esse comprovante, quando ele recebe esse e-mail comprovando que ele fez, a gente consegue sanar, e muitas vezes, problemas de entrega e conseguir dar a nota desse aluno, tá? Então, a gente coloca aqui sempre. Se a pessoa que responder solicitar um recibo, bom, a gente deixa muito na mão do outro decidir isso. Então, para garantir com que a gente atinja uma maior massa e que esses comprovantes cheguem a todos os nossos alunos que farão testes, é recomendável que a gente sempre deixe essa opção sempre marcada, ok? Limitar a uma resposta. Isso aqui também é muito interessante. É o seguinte, esse recurso ele impede com que esse aluno volte nesse formulário para refazer o teste. Ok? Então, ele tem um limite de responder apenas uma única vez. Então, é importante a gente marcar essa opção. Os participantes podem editar após o envio e ver gráficos de sumário e respostas de texto. Geralmente são opções que elas não vêm marcadas como padrão e assim a gente deixa. Por quê? Todo e qualquer acesso
pós-teste, seja número de acertos, número de erros, isso faz com que esses alunos eles acabem interagindo com outros alunos que ainda não tenham feito o teste e que acaba realmente você não tendo uma eficácia, né, no sentido de aplicabilidade, de atribuição de notas, e realmente existe essa corrente dos alunos, eles conversam, eles trocam muito por WhatsApp, e com certeza sempre haverá um que vai falar, olha, eu acertei as questões X, Y, Z, mas errei as questões XPTO. Então, para evitar esse tipo de troca, a gente pode deixar essas opções desmarcadas, ok? A apresentação. A gente pode mostrar uma barra de progresso. Essa barra de progresso ela nada mais é do que, principalmente se esse teste ele tiver sessões, à medida que os alunos eles avancem, né, na avaliação, essa barra de progresso ela vai de 0 a 100%, e à medida que eles forem avançando no teste, ela vai avançando nas escalas até chegar 100%, que é a conclusão final do teste. Embaralhar a ordem das perguntas. Esse recurso ele é muito interessante porque é o tal da fila A, fila B, né? Então, principalmente em questões de múltipla escolha ou questões de verificação, se você mantém essa opção marcada, com certeza, quando você incluir o gabarito do seu teste, você tem lá as alternativas A, B, C e D, onde a alternativa correta seria a letra A. Isso numa primeira onda. Mas essa alternativa correta, quando um próximo aluno vier fazer o teste, ela pode ser a alternativa B. Ou seja, você está embaralhando, você está confundindo. Isso justamente pode ser até uma brincadeira de mau gosto com os alunos, porque quem gosta muito de colar, ou de passar informações, ou passar os testes, trocar informações no Zap, eles vão ficar confusos, né? Porque sempre haverá uma tendência, uma maioria vai certamente marcar uma questão, e principalmente com as primeiras pessoas que começarem a fazer o teste, e até eles se darem conta de que há respostas trocadas, que a não é a e a B não é a B. Bom, daí até lá, muitos farão teste seguros de que estarão fazendo ou marcando a opção correta, quando na verdade não, né? Esse recurso também ele é muito interessante. Essa mensagem de confirmação, ela é uma mensagem no final do teste, que tipo de mensagem que você pode dar para esse aluno? Existe um padrão, um status que é universal, sua resposta foi registrada. Essa é uma resposta padrão que o Google Forms sempre dá no final, quando o aluno entrega esse teste. Mas você pode colocar também outro tipo de mensagem, uma mensagem motivacional, uma mensagem de agradecimento, enfim. Aqui vai depender do estilo, do perfil da turma, do professor, da vontade do professor, ou até mesmo deixar mesmo uma resposta padrão. Testes. Bom, aqui já está como padrão criar teste e liberar nota imediatamente após o envio ou posteriormente depois da revisão manual. Bom, isso vai de encontro ao que a gente falou referente a essa opção na aba geral, sobre editar após envio, ver gráficos e respostas de texto, mesma coisa, a gente sempre coloca posteriormente, depois da revisão manual. Isso requer o seguinte, da revisão do professor de cada teste que os alunos fizerem, caso ele tenha como opção liberar a nota, existe essa opção, ele pode liberar a nota de forma coletiva ou individualmente. As perguntas que responderem as pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas, valores. Valores é a nota final que fica, né, de cada questão. Você consegue ver a pontuação, além de cada questão, os valores finais. Bom, a gente sempre coloca como padrão não, porque vai cair de novo na mesma história. O aluno ele vai ter uma noção do que ele errou e do que ele acertou. E se ele tiver isso antes de que outros alunos façam o teste, cada um pode escolher fazer o teste no seu tempo, no horário que lhe convier, aí sim, essa troca ela vai maximizar mais ainda essa entrada de
de dados e respostas de outros alunos que não tenham nem sequer estudado, né? Então eles farão de forma muito automática esse teste. Então a gente recomenda que melhor não marcar essas opções. Então, feito isso, a gente já fez os nossos ajustes e alterações nas 3 abas, geral, apresentação e testes. É importante que vocês sigam, isso fica como dica, que essas opções que nós acabamos de passar e marcar, elas sejam, caso não tenha outra finalidade de teste, de prova, que elas sejam marcadas, configuradas dessa forma. É o melhor recomendado até para evitar dores de cabeças futuras, não é mesmo? Então, salvar e toda a parte de configuração do nosso formulário está salva. Uma coisa que é importante observar também no formulário é o seguinte, aqui a gente coloca que todas as perguntas elas sejam de caráter o quê? Obrigatório, ou seja, requerido. Por quê? Se o aluno esquecer de marcar, ele pula aquela questão para voltar nela depois, mas em algum momento ou no final do teste ele clica em enviar, para evitar com que esse aluno tenha buracos, perguntas, né, que não tenham sido marcadas, a gente sempre coloca como cada pergunta, cada pergunta desse teste como uma pergunta o quê? Obrigatória, requerida. Então, ele não vai conseguir enviar o teste caso ele tenha deixado alguma pergunta em branco. Então, nesse caso, o que a gente recomenda fazer? Para que não haja, a gente também pode esquecer de associar esse tipo de status, esse tipo de exigência, né, de crítica. Então, para a gente não esquecer, existe uma forma de já considerar todas como obrigatória. E como a gente faz isso? A gente vai clicar nesse seletor aqui de opções, em preferências, aqui embaixo, nossa última opção, e aqui os formulários. A gente vai pedir para que ele automaticamente colete esses e-mails e que torne perguntas obrigatórias e valor de pontuação padrão dos testes, ou seja, geralmente a marca que a gente atribui padrão, geralmente 1 ponto para cada questão, por exemplo, mas você pode depois mudar isso manualmente, sem problema algum, ok? Então, toda vez que nós criarmos uma nova pergunta, ele automaticamente, ele já considera a pergunta como obrigatória. A gente não precisa estar voltando, tá mudando isso, né, toda vez que a gente criar uma pergunta nova. Ok? Então, aqui, para coletar os e-mails, observe o seguinte, que todos os e-mails, todos os campos que são requeridos, eles são sucedidos de um asterisco vermelho. Isso indica que aquele campo, ele é o quê? Obrigatório. Aqui, questão sem título, a gente vai colocar a questão e a gente pode escolher o que a gente quer. De múltipla escolha, ou uma questão dissertativa, uma redação também como parágrafo, escolher um valor numa lista suspensa, a gente pode subir com o arquivo, e aqui a gente tem algumas opções mais avançadas, como eu falei, a gente vai ver todos os recursos do básico ao avançado na nossa nova playlist do Google Forms. Nós direcionamos os recursos mais avançados, alguns testes, a confecção de alguns testes mais elaborados através dessa playlist. Então, fiquem atentos que em breve a gente vai liberar essa playlist no nosso canal, ok? Tutorial completo de Google Forms para professores. Então, aqui nós vamos trabalhar o básico, perguntas de múltipla escolha, mas antes vamos identificar o nosso teste, né? Dar meios para que o aluno se identifique. E um deles é, quando a gente digita nome completo, e a gente diz que esse campo, viu que ele já coloca de forma automática, ele já entende, nome completo é um campo de caracteres, e ele já mudou automaticamente para a resposta curta. A gente não tem pontuação, nesse caso fica 0 pontos mesmo, e aqui nós vamos começar a editar o nosso teste. Vou pegar aqui um modelinho e já volto para a gente poder fazer um teste juntos, ok? Então, após o nome completo, agora a gente vai entrar aqui para identificar a turma desse aluno, até porque se eu tiver mais de uma turma por série, então posso dizer que aqui é um 4º ano A, 4º ano B, 4º ano C. Vamos considerar aí 3 turmas. Ok?
também obrigatória, mas sem, não é considerado uma resposta, apenas um campo de informação, captação, né, de informação. E aí sim, propriamente dito, a gente já está aqui para iniciar as questões do nosso formulário, da nossa atividade com o teste. Eu tenho um arquivo auxiliar, ele está em PDF, mas tanto pode ser PDF ou Word, tá bom? Então a gente vai clicar, a gente vai selecionar esse arquivo. Aqui, ó, eu selecionei. Eu posso clicar com o botão direito do mouse em copiar. Vamos lá. Saiu junto aqui, a gente separa. Tá vendo? Nossa primeira pergunta. Agora vamos copiar as opções. Eu vou copiar tudo, vamos ver se a gente consegue, como está no formato PDF, vamos ver se a gente consegue colar todas as respostas de forma separada. Conseguimos. Vamos partir agora para a questão 2. Mesma coisa, botão direito, copiar. Será que foi? Com o passar do tempo, a contagem do tempo, tá? São um pouco similares aqui as questões. E a mesma coisa, a gente seleciona todas as respostas, copiar. Eu Ctrl V, são duas teclas do teclado. Ou a gente pode vir aqui, colar também, tá? Vou fazer isso na próxima, para vocês entenderem. Aqui, eu quero botar mais uma questão, você pode perceber que terminou. Então, existe essa barra flutuante, onde eu posso aqui, olha, quando a gente coloca em cima, ela é bem intuitiva. Ela diz pra gente o que que faz. Clicando em mais, eu adiciono mais uma pergunta. E como padrão, se eu já venho editando perguntas no formato de múltipla escolha, ele já coloca para mim, ele já entende que possivelmente a minha próxima pergunta também será de múltipla escolha. Do contrário, a gente pode mudar aqui a regra do jogo e colocar outro tipo de pergunta, ok? Como o nosso teste aqui, a gente ainda tem, se eu não me engano, todo ele, né? Todo ele. Como a gente ainda tem as perguntas, todas são de múltipla escolha, então a gente vai seguir com essa opção até o fim. Então, botão direito do mouse, copiar. Botão normal do mouse, botão direito do mouse, colar. Vamos dar uma separada aqui, que ele juntou. Não veio o número, mas a gente coloca. Questão 3. As alternativas a gente seleciona. E isso você pode aplicar. Eu estou no arquivo em PDF, mas se você tiver no arquivo do Word ou do Google Docs, vai ter o mesmo efeito. A gente vai conseguir fazer, ok? Então, selecionar, botão direito, copiar. Vamos fazer o teste aqui agora. Colar. Opa, viu? Botão direito do mouse, opção colar. Se você tiver dificuldade com essas teclinhas de atalho, não tem problema. A gente tem o botão direito do mouse que exerce muito bem essa função. Tá? Aqui de novo a gente vai incluir mais uma pergunta. Nossa pergunta 4. É a 4ª pergunta do nosso teste. Copiar. Botão direito do mouse, colar. Quando aparecer assim grifado, você observa, existe uma questão de ortografia. E isso até nos ajuda. Se uma palavra estiver de forma errada, escrita digitada de forma errada, enfim. Aqui nesse caso, de forma digital, a gente precisa separar uma sentença após o ponto final. Então, de dar um espaçozinho aqui e a gente resolve, some. Quando sumir esse sublinhado vermelho, isso quer dizer que a gente conseguiu ajustar e consertar o texto, tá bom? Então, aqui é a questão 4. Ok. Vamos lá. Copiar. Tá vendo? De forma muito simples, você pode perceber, principalmente quando são questões de múltipla escolha, você consegue fazer o teste de forma muito rápida e eficaz. Não tem mistério. Depois que você aprende, pega a prática,
E a finalidade do Google Forms não é tão somente a aplicação de teste e prova não, tá? Aí vale a sua criatividade. Se você quiser associar uma atividade ou um formulário gamificado para entreter também, engajar e até aplicar atividades interativas com seus alunos, ele também serve e serve muito bem, inclusive, para prender a atenção para esse tipo de atividade interativa. Já estamos quase chegando ao final do nosso teste. Opa, já apareceram alguns sublinhados ali. Tem a ver com espaço, ó. Aqui também. E sumiu. Aqui. E a gente insere mais uma pergunta na cruzinha. Nossa última pergunta. Aqui a gente separa. E aqui foi enviado também para a gente um gabarito, e daqui a pouquinho a gente vai voltar como a gente associa, porque aí a gente também dá para o Google Forms a possibilidade dele corrigir essa avaliação de forma automática. Você não faz nenhum esforço, nenhum trabalho. Então, à medida que os alunos forem respondendo esse teste online, ele praticamente ele faz a correção automática, ele já atribui nota a esse aluno, ok? Então, no melhor dos mundos, né, na aplicação da avaliação online, com alguns cuidados e algumas dicas que você precisa se atentar lá no início da configuração do formulário, ele também traz isso de bom no final, que tem muito a ver com produtividade, né? Então você tem a aplicação, zero esforço aí, porque quem faz tudo depois sozinho, tanto na avaliação, quando você diz para ele quais são as alternativas corretas de determinadas questões, em cima desse gabarito lançado, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a correção automática e de forma automática também ele já vai atribuir a nota para esse aluno, tá bom? Então, aqui a gente tem uma mensagem de incentivo e a gente está falando de um teste para crianças do 4º ano. Existem algumas formas da gente colocar essa mensagem, tá? Eu posso colocar no início do teste, aqui, por exemplo, tá? Boa prova. E colocar outras orientações que à medida que você for dando o Enter, você pode estar colocando algumas instruções, alguma mensagem de incentivo para essa turma. Ou se você quiser passar uma mensagem de incentivo final, existe essa opção aqui, é a terceira opção, título e descrição. Bom, estava lá em cima, ele deve ter colocado lá para cima. Depende de onde você estava com o cursor posicionado. O que a gente faz? A gente não vai utilizar, ou por um acaso a gente esbarrou e inseriu uma nova questão. Foi até bom isso acontecer. A gente vem aqui na lixeirinha, ó, e exclui. Eu não quero aqui em cima, quero aqui embaixo. Então a gente precisa posicionar a nossa última pergunta para inserir título e descrição. Pronto. Está aqui no final da forma como eu queria. E aqui eu também posso colocar boa prova. E se você quiser, colocar outra mensagem, uma mensagem final, enfim. E aí está, gente, o nosso teste está pronto. A gente pode colocar no modo de visualização. E é assim que o seu aluno vai receber esse teste, quando ele abrir. Não esquecendo que eu não coloquei, tá, a nossa identidade visual aqui do teste aqui em cima. A gente pode trabalhar com a inserção de imagens. E quando a gente coloca as imagens, seja a logomarca da escola ou uma outra arte, é importante lembrar que o Forms ele automaticamente ajusta a paleta de cores casada, né, dependendo da imagem que você coloca no Google Formulários. Então, nesse caso, essa é a forma como o aluno vai enxergar esse formulário na rede. Aqui o e-mail, o nome completo, você observa que todos são
requeridos. Bom, agora a gente vai vincular o gabarito dessas questões para que ele passe a trabalhar por nós. E assim a gente libera o nosso esforço, né, direciona o nosso esforço para outras entradas, outras atividades que requerem mais atenção, seja de organização ou produtividade em sala de aula. Então, se a gente acessar de novo aqui o nosso teste, no final dele a gente tem um gabarito associado. Por exemplo, 1 é a letra C, a resposta correta. Então, vou lá para a nossa primeira questão. Está aqui, ó. Primeira questão. Como é que eu vou vincular esse gabarito? A gente clica aqui, tá vendo essa opção? Respostas corretas. Quando a gente clica aqui, ele já deixa em aberto a quantidade de pontos que é necessário para você, que o aluno tirará ao acertar essa questão. Por padrão, a gente vai considerar 1 ponto, tá? E aqui a gente já marca a nossa resposta. Até esqueci, a resposta C. Então, questão 1, C. Então, observa que a questão recebe um tique, a resposta aqui é correta. E aí a gente clica onde? Em concluído, para confirmar a operação. E ele fica assim. Isso aqui só é visualizado no modo estrutura pelo professor, ok? O aluno não visualiza esse tique. Então, questão 2, a gente volta lá no nosso gabarito, é a letra D. Então, de novo, respostas corretas. A gente vai colocar um pontinho para essa questão também. E a gente vai marcar a letra D. Concluído. Questão 3, letra A. Respostas corretas. Um pontinho. Letra A. Concluído. Questão 4, letra B. Respostas corretas. Um ponto também. Letra B. Concluído. Questão 5, letra D de dado. Então, respostas corretas. Um pontinho. D. Concluído. Questão 6, B. A gente clica aqui na questão, acessa a opção de respostas corretas, atribui um ponto aqui em cima e B de bola. É a nossa resposta do gabarito. Concluído. Não esquecer de apertar concluído, tá? Para confirmar a operação de atribuição de nota, da pontuação e do gabarito. E aqui, esqueci de botar aqui a questão 7 aqui, deixa eu botar aqui do lado. Respostas corretas da 7, 1 e opção C, concluído. Pronto, assim a gente conseguiu vincular e marcar todas as respostas corretas, vincular o gabarito e marcar todas as respostas corretas para todas as perguntas. Observa que aqui no início, por exemplo, como a gente atribuiu um pontinho para cada pergunta, ele já bota aqui total de pontos para esse teste, 7. 7 questões valendo 1 ponto cada. Ok? Então aí está pronto, está entregue. Assim, no modo, quando você visualiza, nós temos esse resultado. Vocês podem observar que o gabarito aqui ele não aparece, tá bom? Ele não vai aparecer para o aluno. Aí eu posso marcar as opções e no final o aluno não pode esquecer também de fazer isso, ó. Enviar. Que quando você envia, ó, eu não marquei todas as respostas, ok? Isso aqui é uma segurança do Google para ele entender que não é um robô que está fazendo, né? Outro tipo de aplicativo. Então ele entende que, ó, eu posso preencher os dados normalmente. E aqui o nosso teste já está pronto. E como é que a gente atribui esse teste? É o seguinte, quando a gente fecha aqui as guias, a gente volta para a atividade. E ele está aqui.
Bom, aquele atualiza que eu dei aqui, eu chamei o nome de refresh, é justamente para ajustar o nome do arquivo, que ainda estava com o nome inicial quando nós abrimos, geramos essa atividade com teste. Bom, aqui está tudo ok, tá? É a turma que eu quero publicar, todos os alunos, sem nota para essa atividade, porque na verdade a pontuação ela está dentro do formulário, data de entrega, amanhã às 11h. Tema está dentro da disciplina de ciências. A rubrica, nesse caso, praticamente ela não se aplica. Como eu falei, já vai ter uma aula só de rubricas. E aqui, como sempre, eu publico imediatamente essa atividade, eu vou programar ou salvar como rascunho. Bom, eu tenho certeza que tudo que eu precisava fazer, digitar, revisar, está tudo ok. Então, salvar como rascunho não seria opção no momento. Criar atividade, eu dou a possibilidade, se eu criar agora e ele for publicado agora, esse aluno ele vai ver a notificação, acessar o teste, possivelmente ele não vai fazer devido à hora e o dia, domingo, tarde da noite, né? E ele não vai fazer, muito pelo contrário. Possivelmente ele pode até copiar as perguntas e depois pesquisar para poder entrar e fazer. Então, nesse caso, a gente recomenda o quê? Programar, como sempre. Testes e provas são sempre programados, né? Então, 16 de agosto, e a gente pode colocar aí 7 da manhã. Programar. E tá aí, a nossa atividade com teste, ela vai ser programada para a primeira hora dessa segunda-feira, e é onde o aluno poderá acessar, e ele tem um prazo para fazer esse teste, para entregar esse teste até as 11h. Eu posso impedir o aluno de acessar o teste, fazer? Bom, eu posso manualmente bloquear esse teste para edição, onde o aluno vai enxergar a atividade, mas ele não vai acessar o teste. Mas também eu posso deixar em aberto, e como eu atribuir uma data de entrega, o que vai acabar acontecendo? Se esse aluno entregar a atividade, o teste, após esse horário da data de entrega, esse status vai vir para o professor como envio com atraso, né? E aí fica a critério do professor. A gente está usando de uma flexibilização muito grande com os nossos alunos, principalmente em épocas em função de pandemia, onde a gente também teve que reinventar uma nova forma de avaliar esse aluno, a participação dele e considerar essa entrega com atraso. Então aí vai realmente conforme cada turma, cada professor, cada escola, histórico do aluno, enfim, para se fazer as considerações necessárias e poder aceitar essa atividade fora do prazo, ok? Então, basicamente, isso é o que eu queria mostrar para vocês. Nós editamos um teste todinho, como um teste de múltipla escolha. Aparentemente, vocês viram, não é uma atividade difícil. E eu virei daqui a 2 minutinhos para mostrar para vocês como é que isso chega na visão do aluno. Como aluno, eu vou responder esse teste e aliás, a nossa turma fantasia, né, de 6 alunos, para a gente poder trabalhar os exemplos e muito melhor para vocês entenderem como é que essas notas vão chegar para vocês, como elas chegam e como vocês podem acessar essas notas, seja para lançamento no diário de classe ou seja para dar feedback para os seus alunos, ok? E eu mostrarei um mundo de possibilidades para vocês, com todo o cuidado e atenção que vocês merecem. Olha, eu até voltei aqui na tela do infinito, né? Porque essa imagem me representa e vai representar vocês também. E, professor, você que está iniciando com certo receio, tendo que adaptar toda a sua didática em razão da tecnologia, lembre-se, você nunca sai perdendo quando ganha conhecimento. O conhecimento vai ajudar você em seu processo criativo e permitir levar para seus alunos aulas incríveis. Então, veja a tecnologia com olhos positivos, pois ela poderá tornar você em mais que professor ou professora. Ela poderá tornar você em um encantador ou encantadora de alunos. Então, não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo, se inscrever, compartilhar com um amigo, compartilhe com quem precisa de ajuda e conhecimento. Até a próxima videoaula.